Boa noite, irmãos. Graça e paz. É uma alegria estar aqui com os irmãos essa noite. Amém? Sempre uma alegria também estar recebendo em batismo mais uma criança, né? Mais uma vidinha aqui que está sendo amparada dentro do seio da igreja. É sempre uma alegria muito grande. Amém? Irmãos, a gente vai dar continuidade à série de mensagens que a gente está tratando do livro de Ruth. Amém? Então, queria convidar os irmãos a abrirem comigo no capítulo 3 de Ruth. Ruth, capítulo 3. Livro de Ruth, capítulo 3. A gente vai ler o capítulo inteiro. Amém, irmãos? Ruth, capítulo 3, diz o seguinte: certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Então ele desceu para a eira e fez tudo o que sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás de dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Boaz pensou: ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Por isso disse: traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito e acrescentou: ele me deu essas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para a sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, fale aos nossos corações, Pai. Comunica a Tua verdade, transforma as nossas vidas, Pai. Cura as nossas feridas, cura as nossas realidades mais profundas, Pai, existentes na nossa alma. Glorifica o Teu nome através do Teu ensino, Pai, para que verdadeiramente a gente possa glorificar o Teu nome, bem dizer quem o Senhor é, de uma forma profunda em nossas vidas, Pai.
É isso que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Irmãos, ao longo de toda a série de mensagens que a gente está tratando aqui sobre o livro de Ruth, a gente tem percebido uma sucessão de tragédias, uma sucessão de problemas, uma sucessão de circunstâncias difíceis que tem acometido a vida de Noemi. Só fazendo um retrospecto aqui bem rápido, Noemi perdeu seu marido, Elimeleque, Noemi perdeu os seus filhos, Malom e Quilion. Ela perdeu a sua nora, que decidiu voltar para sua terra natal, depois que perdeu o seu marido, que era um dos filhos de Noemi. Ela ficou extremamente fragilizada financeiramente, ela não possuía mais as quantidades de bem que ela tinha quando ela chegou em Moabe, e, acima de tudo isso, ela ainda se sentiu desprezada por Deus. Ela entendeu que toda a responsabilidade daquilo que estava acontecendo recaía sobre as mãos de Deus. Deus era aquele que, de fato, havia penalizado ela de forma profunda. E isso trouxe grande amargura para Noemi. E essa amargura, por sua vez, também trouxe grande distanciamento de Deus. No entanto, irmãos, quando a gente faz um retrospecto da realidade de Noemi, a gente também pode perceber que a vida de Noemi não foi só tragédia. Enquanto ela ainda estava em Moabe, ela ficou sabendo que Belém voltou a ser uma terra fértil. Então ela pega suas coisas e volta para Belém. Só que ela não volta para Belém sozinha, ela volta junto com Ruth. Ruth é uma das noras que perdeu seu marido, que por consequência era filho de Noemi. Só que Ruth, ela decide permanecer com Noemi e volta para Belém. Só que ela não só volta para Belém, mas ela se declara para Noemi. Ela declara o seu amor e a sua fidelidade diante, não só de Noemi, mas também diante do Deus que Noemi serve. E chegando em Belém, ela tem a oportunidade de servir nos campos de Boaz. Ou seja, ela tem acesso livre nesses campos, podendo sustentar e prover as dificuldades que elas estavam passando assim que elas chegaram em Belém. Só que não só isso aconteceu, mas casualmente Ruth entrou numa terra de um homem que era parente próximo do marido de Noemi. Um marido morto, falecido de Noemi. Então, isso possibilitou a realidade do resgate, do Boaz, aquele que era dono dessas terras, que fosse resgatador da vida de tanto Ruth como também Noemi. Por quê? Porque o resgatador, ele tinha a possibilidade de restaurar a vida familiar de uma pessoa, porque ele permitia com que a descendência dessa pessoa ela não morresse. Então, visto que Noemi e Ruth estavam sozinhas dentro daquele contexto, então Boaz, que recebeu de bom grado Ruth nos trabalhos dentro do campo, acabou se candidatando como um possível e potencial resgatador para elas. Então, dentro desse contexto, a gente percebe que nem só de tragédias foi a vida de Ruth, de Noemi e de Ruth, obviamente. Mas o fato é que Noemi, ela começa a ter a percepção da providência de Deus agindo em cada detalhe da sua vida, ao ponto dela começar a considerar a possibilidade de agir em consonância com a providência de Deus. Então, notem, irmãos, que durante um tempo ela não conseguia enxergar a favor de Deus, ela estava amargurada e nem perceber a ação de amor de Ruth ela conseguia. Ela estava completamente indiferente a Ruth. Mas a gente percebe no início do capítulo 3 que a primeira coisa que Noemi ela diz é o seguinte: minha filha, tenho que procurar um lugar seguro para a sua felicidade. Ou seja, Noemi, ela tem a percepção da providência de Deus atuando na sua vida de forma detalhada, de forma pontual, e isso permite ela nutrir o seu coração de esperança
entendendo determinadas coisas que antes ela estava cega para poder compreender. E uma das coisas que mudou foi a sua preocupação e a sua compaixão diante da sua nora. Ela percebe que Ruth ela precisava de um lar, ela precisava de descanso, ela precisava de proteção, porque esse é o sentido que Noemi ela quer trazer. Quando ela diz que desejava providenciar um lar seguro para Ruth, ela está falando aqui de proteção e descanso. Porque, entendendo a realidade de Ruth, irmãos, é extremamente relevante a gente entender o contexto que ela passava. Em primeiro lugar, porque dentro da cultura do Oriente Antigo, as ações sociais de uma mulher era extremamente limitada. A mulher ela não tinha voz dentro daquele contexto. Então, junta-se ao fato de que as ações da mulher dentro daquela cultura era limitado, e somado ao fato de que ela era viúva, e somado ao fato de que ela era estrangeira, muito possivelmente, por exemplo, se Noemi morresse, ela ficaria totalmente desamparada. Então Noemi viu a possibilidade de ver em Boaz um resgatador para restaurar a vida de Ruth e dar a ela um marido. Então, em primeiro lugar, a gente percebe que Noemi está preocupada com Ruth, diferentemente do início, quando ela estava amargurada e estava totalmente indiferente à condição de Ruth. E ela diz que ela desejava proporcionar descanso e proteção para Ruth, para que ela pudesse se tornar feliz, para que ela pudesse encontrar felicidade. O termo aqui hebraico para poder traduzir felicidade diz respeito à prosperidade. Prosperidade no sentido mais amplo do termo prosperidade. Ela desejava que Ruth tivesse felicidade conjugal, nupcial, felicidade em ver a sua prole, prosperando, em ver filhos que ela eventualmente poderia gerar, felicidade material, felicidade emocional. Então, basicamente, em outras palavras, o que Noemi quer proporcionar para Ruth é descanso, proteção dentro de um lar que eventualmente ela poderia ter, para que ela fosse completamente satisfeita e feliz. Esse é basicamente o objetivo de Noemi. Noemi agora ela consegue enxergar a providência de Deus, ela consegue se atentar para tudo aquilo que está acontecendo à sua volta, inclusive enxergar a necessidade da sua nora. E aqui é muito interessante, irmãos, porque logo nesse início a gente percebe um anseio que não faz parte somente da vida de Noemi e de Ruth, mas também da nossa própria realidade. A gente necessita de descanso, a gente precisa de proteção, a gente necessita encontrar estabilidade na nossa vida, só que dentro do contexto onde a gente é o tempo todo pressionado pelas circunstâncias no nosso coração, aonde o tempo todo a gente se vê o nosso coração inquieto, ansioso, com medo, é extremamente difícil ter que descansar o nosso coração e não se sentir exposto ao desconhecido, exposto às circunstâncias, exposto aos problemas que eventualmente podem acometer a nossa vida. Então, no final das contas, a gente quer descanso para a nossa vida. A gente quer proteção, a gente quer estabilidade para nós. E o que é um coração inquieto, ansioso, um coração com medo, um coração fragilizado, se não um coração que não consegue encontrar descanso? Senão um coração que não consegue encontrar proteção nas mais variadas circunstâncias que podem nos assolar. E é interessante porque hoje a gente vive num tempo de muita informação, a gente tem acesso a muitas coisas, serviço, a gente pode estar conectado a uma rede de relacionamentos, mas o fato é que a gente continua sem descanso, a gente continua inquieto, a gente continua mal, a gente continua ansioso, a gente continua com medo. E a gente vai perceber aqui no texto de Ruth, capítulo 3, que o descanso e a proteção que tanto nós precisamos para a nossa vida, a gente só consegue encontrar nos braços de Deus.
porque somente Deus é aquele que pode garantir aquilo que de fato nós precisamos. Somente Deus é o Senhor soberano que cuida, que providencia e que planeja todas as coisas para o nosso bem e para a nossa felicidade. Então, basicamente, é isso que a gente vai tratar ao longo do texto de Ruth, capítulo 3. Amém? Então, a gente percebe que Ruth, ela é incumbida do plano e da estratégia que Noemi, ela deseja estabelecer de formar uma ponte, estabelecer uma ponte entre ela e Boaz, para que ele seja um resgatador. Amém? Então, Noemi, ela consegue perceber a providência de Deus, ela consegue perceber os passos de Deus na sua vida e, em função disso, ela consegue agir em consonância com a ação de Deus, ao ponto de planejar aquilo que Ruth deveria fazer. Então, se por um lado, num outro momento, Noemi estava completamente alheia àquilo que Deus estava fazendo, agora ela está completamente atenta. Ela está percebendo os passos de Deus, ela está percebendo a providência de Deus, ao ponto de agir em conformidade com essa providência, mostrando que Ruth entrou num campo para poder trabalhar e buscar serviço, subsistência para elas, mas também viu a oportunidade de encontrar um resgatador. Então, Noemi planeja um plano, uma estratégia para que essa providência ela haja junto com as ações de Deus, junto com as suas próprias ações. Então, a primeira coisa que Noemi ela estabelece aqui é a condição de Boaz como resgatador. Ela fala que Boaz era seu parente e um possível resgatador. O que era um resgatador, irmãos, dentro daquele contexto? Era aquele que poderia restaurar a vida de uma família que se encontrava fragilizada financeiramente, uma família que se encontrava fragilizada em termos de escravidão, porque muitos acabavam se enfiando em dívidas, acabavam ficando pobres e acabavam tendo que pagar essas dívidas com serviço escravo. Então, o resgatador poderia ser um familiar próximo que restauraria a vida dessa pessoa, pagando a sua dívida e ressignificando a sua realidade. Não precisava ser somente um familiar próximo, poderia também ser uma pessoa familiar à realidade daquelas pessoas que se encontravam em dificuldade. Amém? Então, basicamente, o resgatador, dentro do hebraico, que é o termo goel, tem a ver com redimir, tem a ver com trazer redenção para uma pessoa. Era basicamente isso que acontecia quando uma pessoa exercia o direito de resgatar uma família que se encontrava em situação de dificuldade. Ela era a sua remidora, apontando para o próprio ofício de Deus em relação ao povo, que redime o povo, que dá proteção para o povo e ressignifica a vida do povo. Só que Boaz está sendo sugerido como um candidato para casar com Ruth. Só que o resgatador não diz respeito a esse tipo de lei. A lei que diz respeito ao casamento de uma viúva e restauração de uma família é a lei de levirato, que traz a ideia de uma esposa que tem o seu marido morto, e o seu filho, o irmão do seu marido, que ficava na linha de sucessão familiar, ele casava com a esposa, né, com a sua cunhada do falecido irmão. Então, basicamente, quando a gente olha para essas leis, elas não se aplicam pontualmente à realidade de Noemi e de Ruth. Nem a lei de levirato e nem a lei do resgatador, ela preenche particularmente aquilo que está sendo evidenciado dentro do contexto de Ruth e de Noemi. Mas um comentarista bíblico, ele fala que as leis de Israel não tinham como propósito exaurir todas as circunstâncias que apareciam dentro do povo.
Essas leis, elas tinham como perspectiva apontar para um princípio mais profundo, que era o princípio de que Deus cuida do seu povo, de que Deus restaura o seu povo, de que Deus ele traz ressignificação para a vida de uma pessoa. Então, ainda que essas duas leis não atendessem particularmente a vida de Noemi e de Ruth, Boaz poderia ser aquele que, de alguma forma, restauraria num sentido amplo a vida de Noemi e de Ruth. Então, é a primeira coisa que, dentro do plano que Noemi traça, ela diz para Ruth: Boaz é um possível resgatador e um parente próximo. Agora, Noemi ela traça um plano para que uma ponte fosse estabelecida entre Ruth e Boaz. Em primeiro lugar, ela diz que ela deveria se banhar, botar um perfume, colocar uma roupa, a roupa mais bonita, a melhor roupa que ela eventualmente poderia ter. E tudo isso, irmãos, por dois motivos. Em primeiro lugar, porque esse tipo de conduta era próprio de uma pessoa de decência dentro daquele tempo. A mulher que tinha preocupação de andar com decência, de se vestir bem, de andar bem perfumada, isso trazia um aspecto de decência, um aspecto de compostura em relação à conduta de uma mulher dentro daquele contexto. E um segundo motivo pelo qual Noemi pede para que Ruth ela se embeleze, ela bote uma roupa, ela se perfume, é para que ela se apresente como uma verdadeira noiva diante de Boaz. Ou seja, ela pede para ela tomar banho, se perfumar e botar uma roupa bonita, melhor que ela tinha, para quando ela se encontrasse com Boaz, Boaz pudesse encontrar ali uma pretendente, a noiva, literalmente. Um segundo aspecto que Noemi pede para que Ruth faça é ir até a noite na eira aonde Boaz iria limpar os grãos de cevada, esperasse que eles terminassem de comer, beber e que fossem dormir. Quando todos dormissem, sem que ela fosse notada, ele iria até aonde Boaz estava dormindo, descobriria os seus pés e se deitaria nos seus pés. O que Noemi está querendo dizer com essa orientação? Em primeiro lugar, porque quando ela descobrisse os pés de Boaz, quando chegasse a madrugada e esfriasse, Boaz iria acordar. Ele ia acordar de madrugada, e quando ele acordasse de madrugada, ninguém iria estar acordado, e eles poderiam ter privacidade dentro daquele contexto. E um segundo ponto que Noemi pede para que Ruth ela faça é se deitar aos pés de Boaz, que traz a ideia de que Ruth, ela desejava ser cuidada por Boaz. Ou seja, então ela deitava aos pés de Boaz. Quando Boaz acordasse, ele teria a percepção de que Ruth, ela gostaria de ser cuidada por ele. Então a gente percebe, irmãos, que todos esses procedimentos, todas essas instruções, elas têm por perspectiva mostrar alguns símbolos e algumas realidades que pudessem instruir Boaz a entender a intenção de Ruth, a intenção de que ela desejava casar com ele. Por isso que a última instrução de Noemi é: quando ele acordar, obedeça tudo o que ele te orientar. Ou seja, tendo a perspectiva de que Boaz visse Ruth ali vestida como noiva, deitada aos seus pés, ele entenderia a intenção de Ruth. E é estranho às vezes a gente perceber dentro do século 21 e dentro da nossa cultura ocidental esse tipo de atitude. Né? É extremamente difícil a gente perceber essa realidade e entender isso como uma realidade normal. Mas o fato é que dentro daquele contexto, um homem, um familiar, sempre era o intermediário entre a viúva e o resgatador. Só que dentro daquele contexto, Noemi e Ruth, eles estavam sozinhos. Elas estavam completamente sozinhas. Então Noemi ela teve que arriscar. Ela teve que tomar uma atitude audaciosa. E ela mesma instruiu Ruth para que tomasse algumas atitudes simbólicas para que Boaz entendesse a sua intenção e quando ele acordasse, ela pudesse ter uma experiência ali de
de estabelecimento de relacionamento entre a viúva e o resgatador. Amém, irmãos? E o primeiro ponto que a gente consegue perceber aqui, irmãos, é o seguinte: toda vez que Deus ele age em nossas vidas, toda vez que nós nos colocamos de forma pronta e atenta para perceber cada detalhe de Deus nas nossas circunstâncias, sejam elas boas ou ruins, nós precisamos agir em consonância à ação de Deus. Porque toda vez que nós conseguimos perceber a providência de Deus, nós somos nutridos de esperança. Nós somos nutridos de encorajamento. Nós somos nutridos de perspicácia. Então, o intuito de Deus para as nossas vidas é que a gente perceba não só a ação de Deus, mas que a gente age em consonância com a ação de Deus. Deus ele deseja que a sua providência ela possa ser enxergada de forma profunda em nossas vidas, para que a gente possa viver a sua vontade. Então, basicamente, irmãos, eu posso dizer aqui com toda a segurança do mundo que todos aqui têm a sua realidade direcionada pelo próprio Deus. Deus ele está fazendo alguma coisa no seu tempo, no seu espaço, nesse exato momento, mas a grande realidade é que talvez nós estejamos alheios àquilo que Deus esteja fazendo na nossa vida, no nosso tempo, na nossa história. E todas as vezes que nós nos colocamos alheios àquilo que Deus tem feito, em cada particularidade na nossa vida, nós não aproveitamos o tempo, as circunstâncias e o propósito que Deus tem para as nossas vidas aqui e agora. E por conta disso, muitas vezes nós nos prendemos ao futuro no presente, nós planejamos, nós fortalecemos a nossa perspectiva de futuro e não tem problema nenhum nisso. A grande questão é quando nós excedemos o nosso pensamento no futuro, no presente. E a gente deixa de colocar as mãos naquilo que de fato a gente deveria estar fazendo agora. Muitas vezes a gente está preso a marcas do passado e a gente não consegue enxergar aquilo que está acontecendo agora. Muitas vezes a gente está vivendo determinadas realidades que a gente não gostaria de estar vivendo, então a gente vai empurrando com a barriga. Eu estava conversando com jovens no culto essa semana agora, e eu disse o seguinte: as circunstâncias que são apresentadas para a gente deve abraçar, a gente deve beijar ela, chamar ela de nossa, porque é dentro desse espaço-tempo que Deus tem agido. E toda vez que nós negligenciamos enxergar o passo a passo de Deus na nossa realidade, nós zombamos do tempo de Deus. Nós zombamos daquilo que Ele tem feito. Nós nos colocamos negligentes àquilo que Deus deseja que a gente desempenhe agora. Então, mais uma vez eu digo, irmãos, seguramente eu posso dizer, Deus ele tem um propósito para a sua vida agora. Ele tem feito coisas na sua vida agora. Ele tem providenciado coisas na sua vida agora. Mas a grande pergunta que a gente deve se fazer é o seguinte: a gente tem andado em consonância com essas providências? Ou a pergunta melhor que a gente deve se fazer: será que a gente conhece essas providências? Será que a gente sabe o que Deus tem feito? Será que a gente consegue discernir o tempo que a gente está vivendo? A estação que a gente está vivendo? Será que a gente consegue discernir as coisas que Deus tem confiado às nossas vidas? Será que a gente tem conseguido ser bom dispenseiro das coisas que Deus tem colocado em nossas mãos? Ou a gente tem andado completamente alheio a essas coisas? Noemi nos ensina que quando nós enxergamos a providência de Deus, nós precisamos responder à providência divina. E não ficarmos parados, vendo o tempo passar. Por isso o teólogo Rick Warren, ele afirma que toda vez que ele acorda, ele ora. Que Deus não abençoe a vida dele, mas que ele participe daquilo que Deus deseja abençoar. Ele deseja se encontrar dentro daquilo que Deus tem feito. Porque é dentro daquilo que Deus tem feito que nós nos tornamos relevantes para Deus. Mas de que forma hoje, essa noite, a gente pode ser relevante para Deus?
O que Deus tem feito em cada particularidade da sua vida? De que forma Deus tem provado da sua providência em cada particularidade da sua realidade? Seja em circunstâncias boas ou ruins. Independente de estarmos sofrendo, irmãos, quando nós somos nutridos pela esperança de perceber a providência de Deus, até no momento difícil, a gente encontra propósito. A gente encontra maneira de glorificar o nome de Deus. E a primeira coisa que nós percebemos, para que de fato a gente possa encontrar descanso e proteção em Deus, é perceber a ação de Deus. Porque quando nós percebemos a ação de Deus, a providência de Deus, em cada particularidade nas nossas vidas, então nós temos a segurança de que Deus está fazendo alguma coisa. Nós não estamos largados ao acaso. Nós não precisamos andar com medo de aquilo que possa eventualmente nos acometer. A gente não precisa andar com medo do desconhecido, porque o Deus que nos conduz é aquele que providencia cada detalhe da nossa circunstância. E a gente precisa agir em consonância a essa realidade de Deus. A gente precisa responder de forma humana à providência divina. Mas para isso, a gente precisa estar atento às coisas de Deus. A gente precisa ser nutrido da esperança de Deus, que o tempo todo dá demonstrações de que Ele é vivo em nossa realidade. O tempo todo. Deus, Ele permanece sendo Deus em nossas vidas. Deus, Ele permanece sendo vivo em nossa realidade. Às vezes nós é que estamos mortos. Amém, irmãos? Então, Noemi, ela dá essa instrução para Ruth. Ela esquematiza, ela faz uma estratégia extremamente audaciosa para que Ruth respondesse à ação divina de Deus que colocou Ruth no caminho de Boaz. Vale lembrar, irmãos, que quando Ruth entra nos campos de Boaz, Ruth não fazia ideia de quem era Boaz. Mas Deus, Ele age de forma providencial e Noemi, ela percebe isso. E por isso ela cria toda essa estratégia para criar uma ponte entre Ruth e Boaz. E Ruth, ela diz que vai fazer exatamente aquilo que Noemi havia pedido. E ela vai até a eira aonde Boaz se encontra. Ela chega lá. Ele está lá separando os grãos de cevada, limpando todos eles. Depois ele termina, come, bebe, se alegra e vai dormir. E quando ele vai dormir, ele fica exatamente na eira, perto dos grãos que foram limpos. Talvez ali preocupado de algum ladrão chegar ali na eira, ou então preocupado de já acordar no outro dia, já trabalhando com a mão na massa, mas ele dorme na eira. E Ruth, sem ser percebida, ela vai até lá e se deita aos pés de Boaz. E não só se deita aos pés de Boaz, mas pede aquilo que Noemi havia pedido, que é descobrir os pés de Boaz. Só que quando Ruth descobre os pés de Boaz, chega a madrugada, ele acorda com frio nos seus pés, e ele olha para Ruth, ele não percebe que era Ruth. Ele toma um susto. Ele diz, quem é você? O que você está fazendo aqui? Ele toma um susto. E a primeira coisa que Ruth ela faz é se identificar e mostrar com clareza aquilo que ela estava se propondo a fazer naquele momento. Então, basicamente, irmãos, dentro daquilo que havia sido planejado, ocorreu uma ocasionalidade. Ocorreu um imprevisto. Então, ela teve que mudar a rota da estratégia. Então, ela tem que se identificar quem é ela e dizer aquilo que ela estava se propondo a fazer naquele momento. Ela diz, sou eu, Ruth, a sua serva, que está colhendo dentro do seu campo. Eu quero que você me cubra com a sua capa e me faça como sua noiva. Eu quero que você seja o meu resgatador. A gente percebe, irmãos, que Ruth, de uma forma pronta e objetiva, ela diz quem ela é e de forma até impositiva ela fala, me cubra com a sua capa e seja o meu resgatador. Então, no lugar, irmãos,
da orientação de Noemi, que pedia para ela seguir a orientação de Boaz, ela de uma forma impositiva diz: me cubra com a sua capa e seja o meu resgatador. Ela muda o plano, ela muda a estratégia e fala algo de forma impositiva para Boaz. Existem 2 motivos para isso. Em primeiro lugar, ela não queria que Boaz tivesse uma interpretação torpe do que estava acontecendo ali. Ele não reconheceu Ruth naquele momento, então a sua preocupação era que, de alguma forma, Boaz pudesse interpretar aquilo ali de uma forma equivocada. Então a primeira coisa que Ruth faz é o seguinte: olha, sou eu sua serva, eu quero que você me cubra com a sua capa e seja meu resgatador. Curto e grosso. Ela não queria deixar margem para mais interpretações. Mas existe uma segunda interpretação para essa prontidão de Ruth em dizer essas coisas dessa forma. E está no capítulo 2. No capítulo 2, no verso 11 ao 12, a gente vê Ruth chegando nos campos de Boaz e estabelecendo uma conversa com Boaz. E ele diz o seguinte para Ruth: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou o seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Essa é a fala de Boaz para Ruth, assim que ele tem contato com Ruth, quando ela chega nos seus campos. Ele diz o seguinte: olha, a sua reputação é muito boa, você é uma pessoa íntegra, todo mundo sabe aquilo que você tem feito pela sua sogra, e que o Senhor te abençoe por isso. Que você seja ricamente abençoada por isso, porque você escolheu viver debaixo das asas do Senhor. Ou seja, ela diz que você seja recompensada pela sua integridade, pela forma como você tem ajudado a sua sogra, mas que você também seja recompensada e abençoada por escolher viver debaixo das asas do Senhor. Mas só que é interessante, irmãos, porque assim que Boaz ele diz isso, ele abre o campo para que Ruth ela pudesse exercer o seu trabalho ali de forma livre. Ele diz assim: cara, pode ter acesso, pode colher à vontade, eu vou pedir aqui para os meus servos, para eles não te importunarem, para eles cuidarem de você. Então John Piper, ele afirma de uma forma categórica que quando Boaz, ele diz que quando ela escolhe repousar sobre as asas do Senhor, existe algo implícito dito ali. Existe algo implícito dito na fala de Boaz quando ele diz que Ruth escolheu viver debaixo das asas de Deus. Porque na mesma medida que ele diz isso, ele proporciona tudo para Ruth. Então, em outras palavras, o que Boaz está querendo dizer é o seguinte: viva debaixo das minhas asas. Eu vou ser o provedor de Deus para você. E a impressão que dá é que Ruth fica com isso no coração. E é por isso que Ruth, assim que encontra com Boaz naquela noite, ele fala: me cubra com a sua capa. O mesmo termo que é usado para quando ela pede para cobri-la com a sua capa, é o termo que Boaz usa quando ele fala que Ruth escolheu viver sob as asas de Deus. Então, em outras palavras, ele tem aquela resposta pronta para Boaz, porque ela se lembra daquilo que havia acontecido. E agora ela diz para Boaz o seguinte: eu não quero somente que você me cubra com as asas do sustento, eu quero que você me cubra com as asas matrimoniais. Eu quero que você me resgate e viva uma realidade nupcial e conjugal comigo. E é interessante porque Boaz muito possivelmente queria que de fato Ruth captasse essa realidade. Ela capta e Boaz ele fica extremamente feliz com essa escolha de ter sido considerado um resgatador. É isso que a gente vê na continuidade do texto. E a gente aprende nesse texto, irmãos, nessa parte do texto, que assim como Noemi estava atenta à providência de Deus, Ruth também estava. Ela captou a mensagem que estava implícita na fala de Boaz. E assim, quando Boaz acorda, ela diz: eu quero que você me cubra com a sua capa. Eu quero que você seja o meu resgatador. E a gente percebe, irmãos, que
Ruth, ela estava atenta à providência de Deus, e não só atenta à providência de Deus, mas ela não colocou barreiras a essa providência, na forma como ela deveria agir, porque existiam alguns protocolos difíceis. Em primeiro lugar, ela é uma mulher. Ela se declara como mulher para um homem dentro daquele contexto antigo. Ela era uma moabita, ela era uma estrangeira, ela fazia parte do povo de Deus, mas ela carregava o estigma de ser uma estrangeira. E ela quebra com todos esses protocolos, quebra com o protocolo de ser bem mais nova, quebra todas essas barreiras e age também em consonância à providência de Deus. Então é próprio de quem se atenta à providência de Deus não colocar barreiras que Deus também não coloca. Muitas vezes, irmãos, nós colocamos barreiras em determinadas realidades, porque no final das contas a gente quer ficar na zona de conforto. A gente não quer avançar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Às vezes a gente tem medo. Eu lembro, irmãos, que quando eu comecei a trabalhar na Secretaria de Saúde, eu tinha muito medo de ter conversas difíceis com os funcionários da empresa. Eu lembro que bem rápido na empresa eu consegui algumas promoções e eu tive que o tempo todo ter conversas difíceis dentro do meu trabalho, mas eu tinha uma trava com ter conversa difícil. Eu tinha uma trava em ter que solucionar problemas complicados, profundos. Então eu sempre colocava barreiras em determinadas coisas que eu tinha que fazer, mas sabia que eu precisava fazer. Porque era cômodo, porque acabava colocando de lado aquilo que eventualmente eu precisava fazer pelo medo que eu tinha. Muitas vezes a gente coloca barreira em muitas coisas que Deus deseja de nós. Muitas vezes nós estamos com a vida espiritual quebrada, fria, árida. E nós colocamos a barreira do cansaço, nós colocamos a barreira da agitação do nosso tempo. Nós colocamos as barreiras de não ter tempo para estabelecer uma relação com Deus. Muitas vezes nós não temos uma relação profunda dentro de nossas casas, nós não temos uma atuação relevante no nosso trabalho, porque nós colocamos barreiras, motivados pelo nosso medo, motivados pela nossa complacência. Mas toda vez que nós somos impulsionados pela providência de Deus e nós somos nutridos pela esperança de Deus, nós rompemos com essa barreira e nós fazemos aquilo que precisamos fazer. Assim como Ruth. Ruth rompeu com todas essas barreiras e fez aquilo que ela precisava fazer. Ela rompeu com barreiras culturais para poder dizer para Boaz: você é meu resgatador. Cubra-me com a sua capa. Porque ela tinha plena convicção daquilo que Deus queria dela naquele momento. Assim como Noemi, ela estava atenta à providência de Deus. Amém, irmãos? E o texto continua agora tendo a ação de Boaz. Boaz, como a gente viu anteriormente aqui, ele fica extremamente lisonjeado com aquilo que Ruth propõe, de ser considerado um resgatador para Ruth, visto que Ruth era mais jovem e ele bem mais velho do que ela, visto que Ruth era uma mulher virtuosa e Boaz era um homem velho, solteiro, nunca havia se relacionado. Ele se sente lisonjeado por essa proposta, por ter sido considerado como um possível resgatador para Ruth. Só que ele afirma o seguinte: existem pessoas na linha de sucessão que são mais próximas de Elimeleque do que eu, e que podem exercer a prioridade na minha frente. Então vou fazer o seguinte: eu sei da sua conduta, sei que você é uma mulher virtuosa, eu quero estar com você, mas se o prioritário a se colocar como resgatador não fizer uso desse exercício, eu farei. Você pode ficar tranquila. A gente viu aqui anteriormente, irmãos, que nenhuma das leis que são colocadas aqui, elas podem responder pontualmente à circunstância que ela está vivendo. Então, eventualmente, a gente poderia se perguntar o seguinte: por que Boaz,
ele não se utilizou da lei do resgatador, já que a lei do resgatador ela não atende totalmente aquilo que Ruth está passando, já que a lei do levirato não atende totalmente aquilo que Ruth está passando, por que logo eu não faço jus àquilo que eu posso fazer, visto que Ruth queria que eu fosse o seu resgatador? Porque Boaz era um homem íntegro, ele considerava os princípios da cultura do antigo Israel, da lei de Deus, e muito embora não tivesse nenhuma lei que atendesse de forma pontual aquela realidade, ainda assim ele fez jus à cultura e à lei daquele tempo, que sempre priorizava os familiares mais próximos. De tão íntegro, de tão fiel a Deus que Boaz era. E aqui a gente aprende um terceiro ponto, irmãos. Boaz, ele consegue perceber a providência de Deus. Ruth, uma mulher que ele se interessava, o escolheu como resgatador. Ele, um homem mais velho, solteiro, nunca havia se relacionado, agora tem uma mulher íntegra e de Deus, querendo que ele seja o seu resgatador. Mas muito embora Boaz, ele enxergasse a providência de Deus, ele queria ser fiel a Deus. Então, toda vez que nós enxergamos a providência de Deus, nós devemos assim agir em consonância com a vontade divina, mas não de qualquer forma. Nós devemos agir sim em consonância à providência de Deus, mas não com todos e qualquer tipo de meio que eventualmente a gente ache que tem que fazer. Existe uma frase que é considerada como o autor Maquiavel, que diz: os fins justificam os meios. Mas dentro do contexto e da realidade do reino de Deus, os fins não justificam os meios. Os fins, eles podem ser justos, divinos, bons, mas não necessariamente os meios que são usados para viver aquela realidade. E Boaz, ele sabia exatamente disso. Ele viu a providência de Deus, fazendo com que Ruth atuasse em sua vida, mas ele não queria fazer uso dessa lei de qualquer forma. E às vezes é difícil, irmãos, a gente se utilizar de meios para fins legítimos, quando a gente vive num tempo de tanta discrepância, de tanto desequilíbrio, de tanta exacerbação. É justo a gente se colocar, por exemplo, na sociedade como sal e luz do mundo? É óbvio. De forma relevante dentro do debate público? É óbvio. Mas isso não nos dá o direito de colocar a pessoa a ponto de cachorro, porque ela discorda da gente. Por exemplo. O fato da gente ter a incumbência de Deus de fortalecer a nossa família não nos dá o direito de, porque nós estamos desequilibrados emocionalmente, promover essa estabilidade familiar de qualquer jeito. Não é porque Deus ele deseja que a gente tenha uma relação profunda com Ele, que a gente vai se utilizar de qualquer meio para poder se colocar diante da presença do Eterno. Porque o lugar que a gente adentra na presença de Deus é santo. A gente não entra de qualquer forma, irmãos. Existem tantas coisas lícitas que Deus ele deseja de nós, mas a gente precisa se livrar do desequilíbrio emocional. Do desequilíbrio que a sociedade impõe, a cultura impõe sobre as nossas vidas. Esse canhão que o tempo todo fica fomentando a gente, o tempo todo a querer ter a razão em detrimento das pessoas. Notem, irmãos, que quando Boaz ele não faz jus de resgatar imediatamente Ruth, ele pensa em Ruth. Ele pensa no povo de Israel. Ele pensa naquele que tinha prioridade na frente dele. Ele pensa no testemunho que ele poderia dar para Deus. Mas o fato é que a gente quer fazer justiça, quer viver de forma ética, pouco se importando para a realidade, para a condição das pessoas. Isso não é ético, irmãos. Isso não é gracioso.
A gente se deixa levar tanto pela cultura e pela condição do nosso tempo, que a gente deixa de lado a ética e a sobriedade do reino de Deus na nossa vida. E a gente começa a querer justificar os fins com os meios. E Boaz, ele nos ensina que muito embora Deus haja com uma providência divina na sua vida, ele não aceita essa providência de qualquer forma. Ele não deseja receber a bênção de Deus da forma como ele entende, ele não quer dar uma forcinha para Deus. Então até aqui, irmãos, a gente tem percebido que toda vez que nós percebemos a providência de Deus, nós devemos agir em consonância com a vontade de Deus. Nós devemos agir em consonância com a vontade divina. E essa é a forma que a gente tem de encontrar descanso para o nosso coração, a proteção de Deus. Não existe melhor forma de encontrar a proteção de Deus e o descanso de Deus, senão enxergando aquilo que Ele tem feito para nós. Ainda que as circunstâncias elas sejam difíceis. A segunda forma que a gente tem de encontrar descanso para os nossos corações e proteção da parte de Deus é não colocando barreiras que Deus não coloca diante da providência de Deus na nossa vida. A terceira forma que nós temos de encontrar descanso e proteção da parte de Deus é percebendo a providência de Deus, mas não usando do fim que é grande, que é divino, que é santo, de meios que não glorificam o nome do Eterno. E por fim, irmãos, a narrativa ela termina com Boaz dizendo que garantiria que seria o resgatador de Ruth, caso esse parente na linha de sucessão não aceitasse. Ele convida Ruth a dormir naquela eira, e antes de amanhecer, ela se dirige novamente para casa, mas antes disso, Boaz estende a capa de Ruth que ela carregava, coloca 6 medidas de cevada e a despede para que ela não vá de mãos vazias diante de sua sogra. E quando ela chega diante da sua sogra, a sua sogra pergunta: e aí, como é que foi? Ruth conta tudo aquilo que aconteceu. E depois que ela conta tudo o que aconteceu, Noemi, ela diz o seguinte: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Existe uma parte onde a gente descansa em Deus e desfruta da proteção de Deus, que não depende de nenhuma ação nossa. E essa é a parte mais difícil. Mas apesar de essa ser a parte mais difícil, é aquela que mais revela a nossa submissão diante de Deus. E quando Noemi fala que certamente Boaz faria alguma coisa para poder resolver a vida dela, então ela poderia descansar sobre tudo aquilo que havia acontecido, nós também podemos ter em relação à percepção que a gente tem de Deus. Deus, ele age. Deus, ele estabelece uma série de providências na nossa vida. E ainda que essas providências não dependam da nossa ação, a gente pode descansar, porque Deus é bom e Ele tem o melhor para as nossas vidas. Da mesma forma que Noemi diz, descanse, porque certamente Boaz fará alguma coisa, eu digo para cada um aqui essa noite, descanse, porque naquilo que não há possibilidade da gente mover um côvado, Deus faz. Deus vai realizar em nossas vidas. Seja para a nossa maturação, seja para aquilo que Deus queira desenvolver na nossa vida. Deus, ele deseja que a gente tenha o nosso coração descansado e protegido debaixo das suas asas gloriosas. Ele deseja que a gente age em consonância com a sua vontade. Ele deseja que a gente não crie barreiras que Ele não cria nas nossas vidas. Ele deseja que a gente viva a providência dEle sem criar meios tortuosos. E Ele deseja que a gente descanse. Ele deseja que a gente guarde o nosso coração naquilo que a gente não pode mover um côvado. Dentro desse contexto, irmãos, nós temos a segurança de que a vitória que nós precisamos foi conquistada na cruz. E sem mover qualquer tipo de força, nós somos participantes
dessa vitória gloriosa. Jesus, ele venceu a morte, Jesus, ele venceu o pecado, Jesus, ele venceu a insegurança, o medo, as circunstâncias desfavoráveis, para que de fato a gente pudesse repousar o nosso coração diante da vitória gloriosa que é dele. Certos de que ele tem aquilo que de fato nós precisamos, desde que a gente descanse o nosso coração debaixo de suas asas. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Jesus, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai, a não viver mais um dia da nossa vida alheio à sua providência, Pai. Nós queremos viver a tua vontade, Pai. Nós queremos perceber a tua ação, Pai, hoje. Nós queremos perceber, Pai, aquilo que o Senhor deseja de nós nesse tempo, nessa época, nessa estação. A gente quer perceber cada detalhe que o Senhor tem movido em nossas vidas, Pai, para que de fato a gente possa agir em consonância àquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Nos ajuda, Pai, a não colocar barreiras que o Senhor não colocou. Nos tira do marasmo espiritual, Pai. Nutre o nosso coração de esperança, Pai. Nutre o nosso coração de ímpeto. Nos ajuda, Senhor. Que o nosso descanso e a nossa proteção, eles possam se encontrar na Tua mão potente, que age todos os dias na nossa vida, por mais que não enxerguemos, o Senhor cuida de nós. O Senhor move a sua vontade sobre nós. Nos ajuda, Pai. Perdoa, Pai, pelo nosso medo, pela nossa amargura, que nos fragiliza, que não nos permite sair do lugar, que captura o nosso coração com marcas do passado, que nos prende em futuros, Pai, que a gente nem viveu ainda, Pai. Que nos condiciona a ansiedade. Nós queremos declarar essa noite, Pai, que nós queremos estar no centro daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas agora. Agora, Senhor. Traz uma injeção de ânimo para a Tua igreja, Pai. Abre os nossos olhos espirituais para que a gente possa ver, para que a gente possa perceber a Sua ação, Pai. Para que a gente possa ser nutrido da Tua vontade. Para que a gente saia da zona de conforto, para que a gente saia do marasmo espiritual, Senhor. Nos ajuda, Pai. Restaura, Pai, a nossa família. Restaura, Pai, o nosso trabalho. Restaura, Pai, a nossa vida profissional, a nossa vida acadêmica. Restaura, Pai, nos revelando aquilo que o Senhor deseja fazer, Pai. Porque ainda que as circunstâncias sejam difíceis, Pai, quando nós conseguimos perceber a Sua providência, nós nos situamos, nós vivemos o Teu propósito, Pai. E encontramos sentido, mesmo quando as coisas não parecem ter sentido. Nos ajuda, Senhor. Nós queremos viver para a Tua glória, Pai. Nós queremos viver para o louvor do Teu nome, Pai. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus.